Para que servem os dons espirituais? Um crente com dons espirituais é superior aos demais? Os dons espirituais na vida de um crente indicam o seu nível de santidade? Falar em línguas estranhas é bíblico? E se sim, para que servem as línguas estranhas? Em meio a tantos abusos que nós temos vivenciado nos dias atuais, devemos ainda buscar os dons espirituais? Seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Amados e queridos amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus e assim crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos estudando um tema bastante relevante aqui, que trata sobre o propósito dos dons espirituais. O tema da lição de hoje é o propósito dos dons espirituais. Mas antes eu gostaria aí de mais uma vez reforçar aquele pedido nosso. Se você tem assistido aí as nossas aulas, se você chegou até aqui, curta aí o vídeo, compartilhe os nossos conteúdos com alguém que precisa, que você sabe que precisa da orientação da Palavra de Deus. Se inscreva, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, indique aí esse canal para mais alguém, se esse canal tem sido canal de bênçãos na sua vida. E vamos assim juntos crescer, porque fazendo assim você fortalece o nosso canal e assim nós teremos condições de alcançar mais pessoas para a glória do nome do Senhor. Mas vamos lá, a lição de hoje tem como tema o propósito dos dons espirituais. Eu vou ler o texto áureo que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 12, que diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. A verdade prática da lição diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Irmãos, a leitura bíblica de hoje, a leitura bíblica em classe, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 8 ao 11, e depois o capítulo de número 13, versículos 1 e 2 de 1 aos Coríntios. Amém? Então leia aí o texto na sua casa, confira aí na sua Bíblia esses versículos, esses textos bíblicos, para que você esteja assim mais inteirado do tema que nós vamos tratar aqui, que é um tema bíblico. O propósito, o objetivo da lição de hoje é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, como acusam alguns aí, que tem algum ressentimento contra o pentecostalismo. Não, os dons não são para elitizar o crente, ou seja, para classificar os crentes que possuem os dons como de elite, como especiais. Não, mas são para edificá-lo. Amém? Então, como de costume, nós temos aqui 3 tópicos da lição, na lição de hoje. No primeiro tópico nós vamos falar sobre os dons, sobre o assunto de que os dons não são para elitizar o crente. O segundo tópico nós vamos tratar aqui de edificando a si mesmo e aos outros através dos dons. E no terceiro tópico o tema é edificar todo o corpo de Cristo. Amém? Bom, eu vou ler aqui um primeiro parágrafo da introdução da lição, que diz assim: nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Ou seja, aqui nessa lição nós vamos responder
várias perguntas, mas uma delas é: para que serve os dons espirituais? Né? Se você que possui dons espirituais, tanto quanto você que está me assistindo, mas também ainda não possui nenhum dom, essa lição é especial para você, para nós, para a igreja de Cristo Jesus, amém? Então vamos no primeiro tópico aqui já, onde falaremos dos dons como não sendo para elitizar o crente, né? No primeiro ponto, nós temos aqui o assunto sobre a igreja coríntia, ou seja, a igreja de Corinto, que estava localizada na cidade de Corinto, né? Paulo escreveu 2 cartas para esta igreja. Paulo passou na sua segunda viagem missionária, ele fez uma parada nesta cidade e ficou ali por um período de 1 ano e meio junto com esses irmãos. Então Paulo conhecia muito bem a situação dessa igreja, além, obviamente, de relatórios de crentes, de membros da igreja de Corinto, que chegavam provavelmente até as mãos de Paulo, relatando ali a situação dos irmãos desta igreja. Bom, mas vamos falar aqui rapidamente sobre sobre esse ponto, a igreja coríntia, né? A cidade de Corinto, irmãos, aqui vale a pena a gente ressaltar aqui alguns pontos geográficos e históricos, culturais aqui desta cidade. A cidade de Corinto, para a gente entender melhor o texto, a carta de Paulo aos Coríntios. A cidade de Corinto, irmãos, era uma cidade muito importante no cenário do Império Romano do primeiro século, da época de Paulo, né? Essa cidade, ela era uma cidade portuária e se tornou uma importante cidade de negócios, né? Uma cidade mercantílica, ou seja, era abundante a movimentação de pessoas de outros lugares, de outras regiões, de outras cidades, ali na cidade de Corinto. A cidade de Corinto, vale destacar também, que era uma cidade portuária, era uma cidade, né, que era privilegiado por ser uma cidade portuária e assim então facilitava o comércio nesta cidade. Então você pode imaginar a cidade de Corinto como uma cidade bastante movimentada, como uma cidade onde muitas pessoas de todos os lugares da época do Império Romano circulavam nessa cidade, né? Era uma cidade, vale a pena também a gente saber que era uma cidade de povos gentílicos, né? Gentios, com todos os seus as suas práticas pagãs e idolátricas. Então, essa informação ela é muito importante. Como eu já disse, o apóstolo Paulo, ele visitou esta cidade, a cidade de Corinto, ali na sua segunda viagem missionária, e ali nessa cidade nasce a igreja, né, a igreja de Corinto. Deus fala com Paulo, né? Se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que Deus fala para Paulo não temer, né, naquele lugar, um lugar de extrema prática idolátrica, né, idolatria, porque Deus fala para Paulo que tinha muita gente naquele lugar. Então Deus encoraja o apóstolo Paulo a fundar um trabalho, né, uma igreja ali, e assim acontece. Mas, né, a cidade ela trazia toda essa problemática de idolatria, de paganismo, de imoralidade desenfreada entre os cidadãos da cidade de Corinto, né? Então eu vou ler aqui o último parágrafo desse primeiro ponto, onde diz que o apóstolo Paulo, ele tratou em sua primeira carta dirigida a esta igreja sobre a abundância
da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhes faltava. Né? Lá no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, no versículo de número 7, Paulo ele traz essa informação quando ele está escrevendo, introduzindo a sua carta aos Coríntios, falando que eles eram ricos nos dons espirituais. Nenhum dom faltava a essa igreja. Então a gente percebe pela fala de Paulo que a igreja de Corinto ela era abundante na manifestação dos dons espirituais. Tanto é isso, a prova disso é que Paulo teve que escrever 2 capítulos mais específicos, o capítulo 12 e o capítulo 14 nesta carta, para tratar sobre o uso correto dos dons espirituais nessa igreja. Né? Se Paulo estava regulamentando a forma de utilizar corretamente os dons, é porque essa igreja realmente ela tinha em abundância os dons espirituais. No segundo ponto, nós temos aqui uma igreja de muitos dons, mas uma igreja carnal. Olha só que interessante, irmãos. Apesar da igreja dos Coríntios ser uma igreja abundante nos dons espirituais, Paulo chama esses irmãos dessa igreja de crentes carnais, né? De crentes imaturos. Então, a igreja dos Coríntios, irmãos, era uma igreja que tinha muitos problemas para serem resolvidos nessa igreja. Se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que realmente Paulo ele tratou de temas bastante complexos na igreja, né? Como, por exemplo, impureza, imoralidade sexual. Você vai ver Paulo tratando também de divisões, de partidarismo na igreja, né? Tinha grupos na igreja, a igreja estava dividida, né? Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro ou Cefas, né? Que diz respeito ao apóstolo Pedro. Outro grupo ainda dizia que era de Cristo, né? E Paulo pergunta: acaso está Cristo dividido? Quem foi que morreu por esses crentes? Foi Pedro? Foi Paulo? Foi Apolo? Então tinha problema de divisão, de partidarismo, tinha problema de litígio, né? O que é isso? O apóstolo Paulo ele demonstra nessa carta que os irmãos estavam tão divididos entre si que ao invés deles resolverem as suas pendências, né, amigavelmente, né, fraternalmente entre irmãos que eles levavam, né, aos tribunais seculares da cidade os seus problemas pessoais uns com os outros. E isso trazia um escândalo, né, à igreja de Corinto. Paulo pergunta: acaso não tem entre vós, né, pessoas que tenham capacidade de resolver esses problemas? Isso era uma vergonha para a igreja dos Coríntios, né? Eles tinham um problema com a ceia, com a festa do amor, a chamada festa ágape, né? A ceia dos irmãos, aonde eles ali se confraternizavam. Eles tinham um problema de glutonaria, eles tinham um problema com a ceia do Senhor, que era resultado dos problemas com a ceia dos irmãos, né? Então eles tinham problema com comida sacrificada a ídolos, vários problemas, né? Paulo teve que tratar nessa carta, demonstrando assim a imaturidade desses crentes, embora eram crentes que eram ricos nos dons espirituais, né? E aí nós podemos aqui responder um questionamento que nós fizemos no início aqui. O crente que possui dom espiritual, ele tem um nível de santidade maior do que os demais crentes que não têm dons? Obviamente que não. Paulo chama esses crentes de carnais, de meninos, né? De pessoas, de crentes que ainda não amadureceram.
né? E aí então Paulo teve que tratar esse problema. Então, com esses relatos que nós temos na epístola aos Coríntios, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade, né? Um crente que é usado nos dons espirituais é mais espiritual do que o outro crente? Não. Um crente que é usado nos dons espirituais é mais santo do que outro crente? Não. A resposta é definitivamente não. Eu tenho falado isso desde do primeiro trimestre, né, das revistas da Escola Dominical deste ano. Embora, né, possa parecer que sim, mas não eu já disse aqui na aula passada que eu, na minha ignorância bíblica, como novo convertido, eu também imaginava assim, né? Mas conforme nós vamos aprendendo, estudando a palavra aqui, nós vamos entendendo essas questões e amadurecendo um pouco mais, tá? Então, a resposta, se um crente que possui dons espirituais é mais santo do que o outro, a resposta é não. É mais crente do que o outro? Não. É mais espiritual do que outro crente? Não. Então não existe essa elite, né, de cristãos super espirituais, porque tem dons espirituais, e os outros cristãos inferiores. Não. Né? Somos todos iguais, carentes da misericórdia e da graça de Deus. No terceiro ponto do primeiro tópico, nós temos aqui: dom não é sinal de superioridade espiritual, né? Por que dom não é sinal de superioridade espiritual? Porque os dons são concedidos pela graça de Deus, né? Na aula passada eu frisei isso. É pela graça, caris, né? Caris, a palavra dons espirituais vem do termo grego carismata, né? Carisma, ou seja, a carisma vem de caris, a palavra caris no grego é graça. Os dons espirituais é graça de Deus, é presente de Deus e é pela misericórdia de Deus. Nós não somos merecedores, né? É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, o favor imerecido de Deus que nos concede essa capacitação para nós desenvolvermos o ministério para o qual Ele nos chamou. Então, aqui não cabe, mais uma vez frisando, no cristianismo, mesmo, né, independente de linha teológica que seja, mas principalmente pentecostais que somos, não existe lugar no cristianismo para soberba, para nariz empinado, né, para elitismo. Não existe lugar no cristianismo para crente se achar o tal, se achar melhor do que o outro, pisar no outro, porque todos nós somos carentes e dependentes da graça de Deus, da graça de Deus, amém? Bom, nós não recebemos os dons por méritos próprios, mas pela bondade e pela misericórdia de Deus. E eu quero dizer uma coisa aqui, ousada até, né? Que os dons espirituais nem mesmo garante a salvação de um crente. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, né? Jesus ele diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os dons espirituais não garantem nem mesmo a salvação de um crente, né? Todos nós somos carentes da misericórdia e da graça de Deus. Portanto, aprendemos aqui que os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina e eles não devem ser usados para elitizar o crente. Amém, meus irmãos?
Bom, no segundo tópico, irmãos, nós temos aqui edificando a si mesmo e aos outros. A pergunta é: falar em línguas estranhas é bíblica? A chamada, na linguagem mais técnica, a glossolalia, línguas estranhas, trazendo a ideia de línguas ininteligíveis. Isso é bíblico, irmãos? Né? Será que é verdade, como afirmam alguns críticos do pentecostalismo, de que os crentes pentecostais, eles falam coisa com coisa e não tem nada de línguas recebidas de Deus aqui? Bom, olhando para a Bíblia Sagrada, irmãos, para os capítulos 12 e principalmente o 14 de 1 Coríntios, nós vamos ter a convicção de que a glossolalia, as línguas estranhas, elas são bíblicas. Elas são bíblicas. Isso é a palavra de Deus, né? Mas vamos no primeiro ponto aqui, aonde nós temos aqui edificando a si mesmo. Paulo, ele diz que quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Isso está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Então aqui, nesse texto, 1 Coríntios 14, 4 e versículos posteriores, nós temos a resposta aqui para a pergunta: será que falar em línguas estranhas, falar em línguas é bíblico? É, irmãos, né? Leia o texto e você vai perceber que Paulo não está falando de idiomas que você não conhece. Ou seja, o dom de línguas não é a mesma coisa que você falar idiomas sem ter estudado esses idiomas, sem ter tido contato com esses idiomas, como por exemplo, eu não conheço a língua, por exemplo, alemã, mas de repente o Espírito Santo ele me faz falar em alemão nitidamente. Pode acontecer isso, né, para um propósito específico, o Espírito Santo, é óbvio que pode, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui aos 1 Coríntios capítulo 14 não é de idiomas, línguas faladas. Paulo está falando de línguas estranhas, tanto é que se você ler o contexto, Paulo fala, né, que quem fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo, porque ele fala com Deus, ninguém compreende, ninguém entende, até mesmo ele, o próprio crente que está falando, ele não compreende o significado daquilo que ele está falando, a não ser que Deus também lhe dê a interpretação dessas línguas, que se trata também de um dos dons espirituais, o dom de interpretação de línguas. Se fosse idioma, eu faço uma pergunta. Se fosse idiomas, né, necessitaria de dom, de capacitação do Espírito para interpretar as línguas? Obviamente que não. Seria fácil, seria só estudar o idioma, detectar qual idioma se está falando e estudar o idioma e nós teríamos ali a interpretação. Mas como se trata de línguas ininteligíveis, glossolalia, então nós carecemos, dependemos do dom, da capacitação do Espírito Santo para a interpretação dessas línguas, ok? Então, falar ou orar em línguas proveniente do Espírito, nós devemos entender como uma bênção espiritual maravilhosa, porque é para a edificação, é para o crescimento, é para o fortalecimento próprio daquele que fala. E aqui, mais uma vez, eu quero encorajar você a falar em línguas, a buscar o batismo no Espírito Santo, para que nas suas orações particulares, devocionais, você venha a falar em línguas estranhas, você venha a falar em mistérios com Deus, porque isso é bênção de Deus para a sua vida, é para a sua própria edificação, né? Aí vem uma pergunta: é proibido falar em línguas na igreja? O apóstolo Paulo dá a resposta aqui no contexto. Ele fala: não proibais o falar em línguas, né? Ou seja, Paulo pede para não proibir falar em línguas, mas Paulo regulamenta o dom das línguas,
né, dizendo que, que deveria alguém interpretar essas línguas. Aí, irmãos, o que, que a gente entende aqui? O que, que eu particularmente entendo? É proibido falar em línguas na igreja? Não. Desde que a sua prática de falar em línguas na igreja não atrapalhe o andamento do culto. Por exemplo, o pregador está pregando, expondo a palavra de Deus. E de repente um crente começa a falar em línguas, ou o próprio pregador fala em línguas sem interpretar, né? E isso começa a tirar a atenção do crente que está ouvindo a palavra. Então, nesse sentido, nós não devemos fazer o uso de línguas estranhas. Mas se você fala em línguas de maneira que você não esteja interferindo no andamento do culto, ali na exposição da palavra de Deus, não há problema nenhum em falar em línguas estranhas na igreja, né? Nós somos pentecostais e falar em línguas não faz com que você entre num estado de êxtase, de frenesi espiritual e você saia de si. Não, você mantém o seu autocontrole, você continua tendo controle sobre si. Então é possível falar em línguas estranhas na igreja sem interferir no culto, sem atrapalhar o culto dos irmãos? Claro, obviamente que sim, é possível sim, tá bom? No segundo ponto, edificando aos outros. Aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai orientar a igreja de que os dons espirituais, eles devem visar a edificação da igreja, como, por exemplo, o dom da profecia, né? Ou até mesmo o dom de variedades de línguas com a interpretação das línguas. Isso edifica toda a igreja, porque a igreja compreende, porque a igreja racionaliza o que está sendo falado ali, né? Ou na profecia, ou na interpretação de uma mensagem em línguas estranhas, né? E por que isso, irmãos? Porque os dons espirituais, além de servir para edificar o crente individualmente, ela serve também para a edificação, deve servir para a edificação de toda a igreja. Dons espirituais não deve servir para elitizar o crente, para ele, né, se sobressair aos demais, né, ou para suas aspirações individuais. Não. Se for buscar o dom, busque no sentido de edificar mutuamente a igreja do Senhor. E por fim, no capítulo 14, Paulo vai ensinar também que os dons, eles servem até mesmo para a edificação do não crente, né? Aqui diz assim: embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada, inclusive aqueles que porventura estiverem visitando a igreja e que não são cristãos, né? Paulo fala sobre os infiéis no culto dos coríntios, né? Então, eles deveriam, né, buscar os dons, mas principalmente, segundo a orientação de Paulo, o de profecia, porque se todos profetizarem, né, os infiéis, segundo Paulo, seriam convencidos. Quem nunca viu uma cena, por exemplo, de uma pessoa que foi para a igreja, né, visitar a igreja, e de repente Deus usa alguém no dom da profecia ou da revelação, um dom revelacional, e chega até esse infiel, esse não crente ainda, né, e lhe entrega uma mensagem de Deus, uma coisa, né, que ele, vamos considerar assim, uma coisa que ele tem convicção de que ninguém na igreja sabia daquilo que Deus está falando com ele por meio do dom espiritual. Ele certamente, ele se quebrantará e sairá
edificado da igreja, né? Então, os dons espirituais, terminando aqui esse tópico, os dons espirituais, eles só têm uma razão de existir na vida do crente, que é edificar a vida de outro irmão em Cristo, né? Ou seja, o dom de línguas edifica a quem fala, a si mesmo. O dom da interpretação de línguas ou o dom da profecia edifica a igreja. E também esses mesmos dons também edificam até mesmo os infiéis que entram na igreja, né? Vamos considerar assim, pela primeira vez, e ali ver Deus se manifestando poderosamente através dos dons espirituais. Não é por acaso que as igrejas pentecostais, elas são responsáveis pela grande maioria do número de membros das igrejas protestantes, tanto no Brasil quanto no mundo. Porque, né, nós experimentamos ali o poder de Deus, que é necessário para a igreja cumprir a sua missão, conforme Cristo a designou. Amém? Então, mais uma vez, eu encerro esse segundo tópico, assim como o primeiro, dizendo: busque os dons espirituais, porque é bíblico e porque serve para a edificação da igreja do Senhor. Amém? Bom, nesse último tópico agora nós vamos falar da edificação de todo o corpo de Cristo. Primeiro ponto aqui, os dons na igreja, né? Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, que é o capítulo 12 e o capítulo 14 da primeira carta, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. É importante que quando você for estudar essa temática e querer se aprofundar nela, você leia o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. Por que o capítulo 13? Paulo, ele é específico sobre regular os dons espirituais na igreja de Corinto, no capítulo 12 e no capítulo 14. Mas o capítulo 13 está dentro desse contexto. E por que o capítulo 13 está ali, né? Aquele famoso texto de Paulo que fala sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, sem amor eu nada seria. E aí Paulo vai falando que o amor é sofredor, é benigno, né? Não trata com leviandade, o amor tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, é muito comum a gente ver pessoas pegando esse trecho do capítulo 13 que trata sobre o amor, para usar esse texto romanticamente, né? Sugerindo a ideia de que Paulo estava ali trazendo uma definição romantizada do amor. Não. O capítulo 13 de 1 Coríntios está dentro do contexto do capítulo 12 e do capítulo 14, que tem como tema os dons espirituais. Então, por que Paulo usou o capítulo? Por que Paulo escreveu sobre o amor no capítulo 13? Para os irmãos de Corinto entenderem que o amor é maior do que todos os dons, ou seja, não adianta você ter dons espirituais, mas ser um crente vazio, mas ser vazio de amor, mas ser um crente soberbo, mas ser um crente avarento, mas ser um crente que não orgulhoso, que não tem humildade, né, para se relacionar bem com os demais cristãos. E era um problema muito sério na igreja de Corinto, que tinha um grande problema lá de divisão, de partidarismo nessa igreja, né? E essa divisão, esse partidarismo que havia, revela a falta de amor dos crentes coríntios uns para com os outros. Então Paulo, praticamente numa linguagem mais, vamos dizer assim, mais simples possível, para resumir o capítulo 13, 12, 13, 14, Paulo está falando assim: olha, os dons estão aí, parabéns para vocês porque vocês têm todos os dons espirituais, nenhum dom vos falta.
É bem verdade que vocês estão usando de forma errada os dons, né? Estão dando prioridade para uns e deixando de lado outros dons que são importantes para a edificação da igreja, de toda a igreja e até dos infiéis. Mas não adianta você ter todos os dons e não amar, e não ter amor. É por isso que ele começa. Preste atenção no capítulo 3, versículo 1, que ele fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens. É com base nesse texto, dentro desse contexto, que alguns estudiosos chegaram a sugerir que há línguas estranhas ali, que Paulo fala o dom de línguas, de variedade de línguas, se tratava de língua angelical, de língua dos anjos, né? Então, não adianta você ser usado nos dons espirituais, mas não ter amor pelos irmãos, né? Mas se revelar um crente vazio do amor. Então, sem o amor, nós nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. Os dons são para o serviço, para a diaconia da edificação da igreja. Como é que eu vou edificar os meus irmãos em Cristo se eu não os amo, né? Como é que eu vou servir como ferramenta de edificação para os irmãos em Cristo se eu não os amo? Então, o propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. E aqui eu quero falar um pouquinho, né, rapidamente aqui, alguns segundinhos, sobre o nosso dia a dia na igreja. Faça uma retrospectiva aí do seu comportamento na igreja, dos seus relacionamentos com os irmãos na igreja, e verifique você mesmo se você tem se relacionado bem com os irmãos, se você tem tido amor pelos irmãos em Cristo Jesus, né? Será que se Paulo fosse avaliar hoje a igreja de Corinto e você fosse um dos membros da igreja de Corinto, será que você seria chamado pelo apóstolo Paulo de espiritual ou de um crente carnal, né? Um crente que vive em dissensões, em brigas, em pelejas, em iras, em contendas com os demais irmãos, né? Um crente que participa de grupos, de divisões na igreja. E aí? E eu? Né? Será que eu seria chamado de crente carnal ou crente espiritual pelo apóstolo Paulo? Nós precisamos refletirmos, né, para que verdadeiramente os dons que Deus nos deu sirvam para a edificação do corpo de Cristo. Bom, no segundo ponto e no terceiro aqui, né, nós temos os sábios arquitetos do corpo de Cristo e dispenseiro dos dons. No segundo ponto, o assunto aqui, né, gira em torno de que a igreja ela foi edificada, né? Cristo é a pedra de esquina, a pedra principal da igreja. A igreja está edificada sobre Cristo e sobre a doutrina dos apóstolos, sobre o ensinamento dos apóstolos, que são o fundamento da igreja, né? E hoje nós, como membros do corpo de Cristo, como trabalhadores do reino de Deus, nós somos arquitetos, nós estamos, né, estamos tendo o privilégio de construir sobre esse alicerce que já está posto, que é Cristo e a doutrina apostólica, né? Então, aqui me veio uma coisa na memória, foge até um pouquinho do assunto que está no conteúdo da lição, mas não foge totalmente do tema, né? É muito comum você perceber que muitos crentes pentecostais ainda não entenderam a importância a nossa regra de fé e prática ser regulada pelas escrituras sagradas, ser abalizada pelas escrituras sagradas, né? Nós vemos aí pessoas ungindo coisas, ungindo animais, ungindo casas, carros e por aí vai, quando na verdade deveriam buscar orientação bíblica para ver como a Bíblia orienta o ato da unção com óleo,
né? Esse é um dos exemplos que eu poderia citar aqui, que é muito comum nas igrejas neopentecostais, mas na vida, na prática cristã de alguns pentecostais também influenciados pelo neopentecostalismo. Assim como a teologia da prosperidade ou da confissão positiva, né? As mais variadas e infinitas campanhas que a gente vê baseada em texto fora de contexto nas nossas igrejas, né? E por aí vai. Então, nós, como sábios arquitetos do corpo de Cristo, devemos olhar para as nossas obras, olhar para as Escrituras e avaliar se o que nós estamos fazendo, se o edifício que estamos construindo está realmente edificado sobre o alicerce que é Cristo e sobre a doutrina apostólica. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Se for para mim viver um cristianismo sentimental, né, um cristianismo que não necessita ser regulamentado pela palavra de Deus, então eu posso rasgar a minha Bíblia e fazer o que eu quiser. Mas não, nós temos que estar centralizados na boa doutrina da palavra de Deus. E no terceiro ponto aqui, para terminar, dispenseiros dos dons, né? O apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, ele usa aqui uma metáfora do dispenseiro. Era aquela pessoa na casa que tinha o dever de administrar a dispensa daquela casa, né? E assim então Pedro ele usa essa metáfora para nos fazer entender que nós somos mordomos, nós somos dispenseiros dos dons que Deus nos dá, né? Nós devemos administrá-los de forma correta para o bom uso e para a edificação da igreja de Cristo Jesus, amém? Então, no terceiro tópico aqui, nós aprendemos que quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, né? E mais uma vez, agora eu quero terminar o terceiro tópico da mesma forma que terminei o 1 e o 2, dizendo: busque os dons, busque, mas busque mesmo. Em todas as suas orações, todas as vezes que você se ajoelhar para falar com Deus, pede dons espirituais para Deus, porque é para a edificação da igreja. E se é para a edificação da igreja, é importante, é necessário, né? Busque os dons espirituais, mas use-os com amor. Como eu disse na aula passada, terminando a primeira aula desse trimestre, eu disse assim: busque os dons espirituais com zelo, busque com zelo, mas use-os com amor. Amém, meus irmãos? Então, a conclusão aqui diz que a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Amém? Deus abençoe sua vida. Se você gostou da aula e não se inscreveu, se inscreva aí, acompanhe a gente durante o trimestre aí, né? Assista também os devocionais, as pregações que estamos disponibilizando. Temos ainda outros projetos a incluir nesse canal. Compartilhe essa aula com alguém, né? Compartilhe o nosso canal aí, indique para alguém e assim você estará nos ajudando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.